Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 8 de dezembro de 2022. Hoje é quinta-feira. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rosa. Tudo bem? Como é que vocês estão? Essa turma aí é Gabriel Moura e Gabriel Guedes, Eternas Esquinas. Começando, despertando. Esperar as pessoas despertarem aqui. Bom dia, Maria. Bom dia, Márcia. Vamos lá, que hoje é quinta-feira. Bom dia, Cris. Como é que vocês estão? Tudo bem? Já tá aquele momento, né? Todo mundo já enlouquecido com o final de ano, né? Bom dia, Rosali. Um monte de coisa acontecendo. Parece que o mundo vai acabar no Natal. Bom dia, Amanda. Fica todo mundo muito agitado, né? Com muita coisa e muita... De modo geral, né? Bom dia, Eliana. E aí as pessoas começam a ter um monte de compromisso, um monte de loucura. A gente tem que cuidar com isso. Essa música então é Eternas Esquinas, Gabriel Moura e Gabriel Guedes. Bom dia, Kátia. Bom dia, Isis, de novo, a gente já falou de manhã. Então é isso. Bom dia, Conceição, tudo bem aí em Sampa? Bom dia, Ana Tereza. E aí, tudo certo? Carla, como vai? Tudo bem? Então é isso, vamos seguir com o nosso Dharma. É aquele lugarzinho que a gente respira, né? Todo dia tem que ter uma dosezinha, assim, não importa. Eu acho que é isso, assim, o objetivo de fazer isso há tanto tempo, já há anos, né, que eu estou fazendo isso, e vocês junto comigo, nós estamos fazendo isso, é mostrar que independente do que está acontecendo, a gente tem um lugar onde a gente se agarra, assim, o tempo todo. Chove, faz frio, faz sol, faz calor, tem Covid, não tem Covid, tem problemas pessoais, não tem, e a gente segue se ancorando, se amparando no Dharma. Não é legal isso? Como é que vocês veem isso? Eu acho muito legal. Saber que tem sempre um lugar em que eu retorno, assim, né? Não importa o que aconteça, aí volta ali pro Dharma. Isso eu acho maravilhoso. E hoje é um dia especial, porque hoje é comemorado, é o refúgio. Hoje é comemorado a data que supostamente é a iluminação do Buda, né? Porque não dá para saber exatamente o dia, né? Porque o calendário indiano era outro, né, no período. Não é esse calendário que nós temos, né? Então é mais ou menos nessa lua, nesse mês, né? Porque não existiam esses meses ainda. Então supõe-se que seria mais ou menos hoje, tá? Então se comemora hoje, tem que se fixar uma data só para uma comemoração formal. Eu não sou muito fã de datas, assim, as pessoas me dizem, quando é que o Buda é isso, quando eu não sei. Eu acho que data é muito, sei lá, uma criação do Ocidente, assim, uma coisa meio... Mas ok, tá? Então hoje se comemora a iluminação do Buda. Aí muitos locais estão em retiro, eu já fiz vários retiros que são 8 dias, né? E aí a gente fica lá. Esse 8º dia é muito lindo. Hoje, bom dia, Josi. Hoje é um dia muito legal, porque o Lama, né, se tu vai num retiro com o Lama, hoje eles trocam as bandeiras, aquelas bandeiras que são das 5 sabedorias. Então tem toda uma cerimônia, a cerimônia é muito linda, chorei muito nessa cerimônia, tenho gravado, inclusive. Porque a gente canta o mantra, e aí esse mantra vai ecoando assim com 200, 300 pessoas, é muito legal, é lindo. Hoje a manhã é maravilhosa. Então é isso. Então se comemora a iluminação desse ser maravilhoso que nós tivemos no planeta. Bom dia, Rossana, vamos começar. O poder de uma pergunta aberta. Bom dia, Pati.
Né, Paty? Hoje se comemora a iluminação do Buda, esse ser que nós prestamos refúgio, tomamos refúgio. Bacana, né? Com certeza a Paty já participou de cerimônia também da iluminação. O caminho do Buda para a liberdade, Elizabeth Nangel. Tá? Editora Lúcida, letra. Bora lá? Sim, dia auspicioso, diz a Patrícia Japiaçu. Página 112. A ciência do despertar. Quando oferecemos generosidade para os outros, não apenas aliviamos sua dor, mas também despertamos. Saímos do nosso próprio isolamento no processo. Há uma ciência em servir os outros. Né? Quando a gente serve, se a gente tiver em atenção plena, tem muita coisa acontecendo. É um momento que é bem possível que haja um despertar, pelo menos alguns insights assim a gente tem. Sempre que visitamos uma grande cidade, podemos parar e oferecer dinheiro para os moradores de rua que encontramos. Tão frequentemente, vemos as pessoas apressadas, tentando chegar ao seu destino. Mas quando reservamos um momento para oferecer algo a alguém necessitado e temos uma interação humana, isso muda por completo a atmosfera da nossa mente e também da mente da pessoa. Bom dia, Andréia. Bom dia, Ângela. Tudo bem, gurias? Isso nos tira do piloto automático. Servir aos outros é a antítese de se retirar para dentro de si mesmo. Tu atrasada. Então hoje vai ser uma correria. Servir os outros é a antítese de se retirar para dentro de si mesmo. É uma mudança energética que nos move em direção ao estado aberto e sem fronteiras da interdependência. Bom dia, Stanley. Rinpoche sempre diz que não precisamos nos livrar do eu ou do ego quando fazemos isso. Não temos de mudar em nada a maquiagem básica da nossa mente. Simplesmente precisamos nos fazer grandes o suficiente para incluir outros em nosso desejo de felicidade, em vez de focar inteiramente em nós mesmos. Essa generosidade que está se falando aqui, bom dia, Odete, não é a generosidade do tipo assim, passa alguém na rua e te dá um dinheiro só porque tu tem que dar, bom dia, Deni, sabe? É realmente um contato assim com a sua mente e a mente do outro. Não precisa ser dinheiro, pode oferecer teu trabalho, pode oferecer um ombro, generosidade em todos os sentidos, um ouvido, uma pessoa não está legal, um abraço, do nada, né, Deni? Bom dia, Paulinha. Às vezes a pessoa, tu olha assim, aquela pessoa está precisando de um abraço. Tu dá um abraço. Absolutamente nada em troca. Isso é um ato de generosidade. Então não pense que generosidade é fazer grandes movimentos. Não precisa. Mas tem que ser autêntico, né? Parece bobagem eu ter que repetir isso, mas tem muita gente que vive no materialismo espiritual e aí começa a praticar generosidade para aliviar o seu sofrimento, né? As suas culpas. Isso não é generosidade, isso é alívio de culpas. E tem muita gente que faz isso. Não pensem, não. Simplesmente precisamos nos fazer grandes o suficiente para incluir outros em nosso desejo de felicidade, em vez de focar inteiramente em nós mesmos. Em outras palavras, quanto mais descentralizamos o eu, quanto mais espalhamos nossa riqueza de amor e cuidado, mais livres e maiores nos tornamos. Descobrimos uma felicidade que não depende de condições e preferências autocentradas. Quando servimos os seres com toda a nossa força, nossa aspiração de beneficiá-los nos conduz em direção à verdade maior da interdependência. À medida que nossa sabedoria da interdependência e da natureza sem fronteira das coisas aumenta, também aumenta a nossa compaixão e a tendência a servir. Ou seja, a interdependência, gente, para quem está chegando agora nessa conversa do budismo, é entender que todos estamos interconectados. É entender essa engrenagem. Assim, eu sempre dou o exemplo dos órgãos, né?
Quando tu inspira o ar assim, vai levar ali para os pulmões, o pulmão não fica ali do tipo, eu não sei se eu vou inflar, né? Até porque ele não tem alternativa, porque é uma questão meio física, assim, física no sentido de física mesmo. O diafragma ele empurra e depois a pressão negativa e a positiva contrai e insufla. Então ele não tem muita saída, mas faz de conta que ele tivesse vida própria. E aí ele vai oxigenar o sangue, vai oxigenar e aí vai ter batimentos cardíacos, enfim, todas as reações de todos os órgãos, né, interligados. E cada um vai fazendo seu papel. E não fica preocupado com o outro, vai fazendo, simplesmente. Mas a gente não, a gente dá uma negadinha, né? Não vou fazer isso. Eu mereço mais que os outros. Eu vou segurar esse oxigênio para mim. Tem gente que segura muito o oxigênio, né? Você vê, e aí ela vai dizer, à medida que nossa sabedoria da interdependência e da natureza sem fronteira das coisas aumenta, também aumenta a nossa compaixão e a tendência a servir. Você vê a relação entre esses dois, interdependência e compaixão? Sem a visão mais ampla, nós simplesmente tentaríamos consertar as coisas em nosso mundo limitado e objetificado. E sem a prática do servir, não teríamos como sair desse mundo. Então, generosidade, o ato de ser generoso, não significa que quando tu está sendo generoso, tu tem que consertar alguma coisa. Tentar consertar alguma coisa é não entender o todo, assim. É perceber que aquilo também faz parte desse lugar de construção. A gente vai dando muita ênfase, gente, a modo fazer, assim. Né? Dei exemplo essa semana nas aulas aqui para quem participou presencial. Né? Então a gente tem aí, né, Andréia? Fica ligada aí, tu que acordou atrasado. Então prestem atenção. Então aqui, ó, na minha mão, olhem para a tela. Então a gente tem um modo, né, acordar. Aí imediatamente a gente faz milhões de coisas desesperadamente. Modo tomar café, modo pegar o carro ou caminhar e ir para academia ou ir trabalhar. Modo trabalhar, modo chegar em casa, almoçar ou ir almoçar em algum lugar, se mora numa cidade grande. Modo fazer. Esse é o modo fazer apenas. Eu preciso pular desse ponto para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto. A minha vida é feita de episódios, né? Inteiros assim. Só que tem coisas acontecendo entre essas duas pontinhas assim, né? Entre acordar, tomar café ou acordar e ir direto para o trabalho, né? E depois almoço, depois reuniões. Tem um intervalo que é o modo ser. Vocês conseguem perceber isso? Esse intervalo entre essas duas continhas, essas duas contas assim, essas duas bolinhas, é o modo ser. E esse modo ser está acontecendo um monte de coisa que a gente simplesmente ignora, assim. Então, se eu ficar atento a esse modo ser, eu vou ver que há um preenchimento. Há uma total interdependência, mas uma inter-relação comigo mesmo. E aí eu presto atenção quando eu acordo, quando eu boto os pés no chão, em direção ao banheiro, ao lugar onde vocês vão, né? Escovar os dentes, botar roupa, tomar banho, enfim. Todo esse processo, por que esse processo não é tão importante quanto ir trabalhar, por exemplo? Ou ir fazer uma cirurgia, se tu é médico, ou atender num plantão, ou dar aula, ou varrer o pátio. Todos os processos são importantes. Agora eu estou fazendo isso. Quando eu começar a me dar conta disso, o mundo se abre. Porque cada momento é importante. E aí o ato de ser generoso, ele começa nesse estado de prestar atenção e ser generosa consigo. É verdade, preciso prestar mais atenção no modo ser, exatamente. Porque o modo ser é o modo em que tu está vivendo mesmo. Porque tu vai lembrar disso. É disso que tu vai lembrar. É disso que tu vai te sentir saudade. Porque o modo fazer é o que te estressa. E aí eu estou falando tudo isso para dizer assim, ó, o seguinte, generosidade começa consigo. Esse ato de autocompaixão, de olhar esse intervalo entre o modo fazer e o modo fazer, existe o modo ser. É nesse lugar em que tu existe. E aí tu começa a generosidade consigo, tu consegue espalhar para os outros. Experimentem para ver como é que funciona. A ciência do despertar não é apenas um princípio budista.
É uma experiência compartilhada que reflete as leis de causa e efeito. Quando ouço o noticiário, fico normalmente impressionado com as histórias que escuto. Bom dia, Grácia. Pessoas que experimentaram grande perda e sofrimento naturalmente buscam maneira de servir aos outros. Bom dia, Lucelena, tudo bem? Elas se movem de eu estou sofrendo para o sofrimento existe. Tá vendo? Então a pessoa sai desse autocentramento e vai para um lugar mais amplo da mente e percebe que outras pessoas também sofrem. E isso inspira nelas o desejo de servir. O amor que inspira esse desejo é o mesmo amor que todos nós temos quando paramos de focar somente em nós mesmos e nos movemos em direção à verdade da interdependência. Melhor, então, como meu professor diz, nos tornamos os protetores de nossos irmãos e irmãs. Melhor, então, que eles se tornem o objeto de nossa compreensão e amor. E melhor, então, que cuidemos deles como sendo nossos meios para despertar, para a grande interdependência das coisas além de eu e outro. Então, atos de generosidade a gente pratica. Bom dia, Nanda. E aí, tudo bem? A gente pratica atos de generosidade. Primeiro, tu pode começar a praticar até de uma forma um pouco ainda sem sentir isso, assim, meio de contragosto, mas para perceber o que vai surgindo. Mas quando tu pratica um ato de generosidade intenso mesmo, tu vai ver muitas portas se abrindo, porque a atenção plena está contida em tudo. Aí tu vai percebendo esse todo. Tu percebe tu agindo com generosidade, tu percebe o ato daquilo que foi doado, o efeito que causa em outra pessoa, Gente, assim, ó, a roda não gira se tu ficar trancando. Não é porque está sobrando em ti, a gente não dá o que sobra, a gente divide o que nós temos, sabe? E a gente vai fazendo aquilo funcionar. Esse é o princípio do taoísmo. O taoísmo é fluidez o tempo todo. Se tu prender a água, ela vai achar novos caminhos. Então nós temos isso em nós, é natural do ser humano ser generoso, sabe? Consigo, né? E com os outros. Então tu tem, mas eu não tenho, eu não sei fazer alguma coisa, eu não tenho o que dar. Todo mundo tem. Todo mundo tem um ombro, um ouvido, uma forma, uma palavra, um gesto, um carinho. Todo mundo tem. Está cheio de oportunidade por aí. Perguntem para a pessoa, o que eu posso fazer por ti? De que forma eu poderia te ajudar? Tentem hoje fazer isso. De que forma eu poderia te ajudar? O que tu precisa? O que eu tenho que eu posso te auxiliar? Vocês vão se surpreender. Engajamento. Tudo bem até aí? Bora? Bora praticar generosidade? Bom dia, Luciana. Então é isso aí. Engajamento. Dos engajadinhos. Nós normalmente pensamos em engajamento como ativismo social. O que chamamos de budismo engajado é o budismo que adota uma causa. Mas o caminho budista é, por sua própria natureza, um caminho de engajamento. Então, o budismo engajado, gente, essa palavra composta, ela surge com o Thich Nhat Hanh. Então, para quem não sabe, esse mestre que faleceu esse ano, né? 94 anos, e ele surge com um sentido, é um mestre do budismo tibetano, do budismo zen coreano, tá? E ele surge com o sentido de trazer o budismo dessas áreas do mosteiro, do sistema fechado, para o mundo, para as pessoas normais como nós, né? O engajamento começa dessa maneira. Não é que seja budismo engajado porque está preso a atuações sociais. É também isso. Mas primeiro ele tira de dentro dos mosteiros, dos zendôs, enfim, e aí leva para as pessoas. Né? Vamos praticar o budismo ali na veia, no lugar onde ele precisa ser praticado. E aí surge essa palavra composta, budismo engajado. Mas o caminho budista é, por sua própria natureza, um caminho de engajamento. Quando nos tornamos grandes o suficiente para incluir todos os seres em nosso amor e cuidado, quando acomodamos tudo,
nos engajamos completamente com o mundo. Estamos bem ali com todo mundo e todas as coisas. Nosso nível de engajamento não depende necessariamente da quantidade de ação social que nós realizamos. Olha, acabei de falar. Né? Bom dia, Rossana. Podemos servir outros sendo totalmente desengajados e envolvidos apenas com nós mesmos, e neste caso nossas ações serão fracas. Ou podemos estar totalmente engajados, sentados sozinhos em uma pequena cabana de retiro. Pessoas que fizeram retiros longos com frequência falam dessa experiência. Quando estabelecem suas fronteiras, no começo do retiro, elas se sentem isoladas. Há uma sensação de tentar manter o mundo fora. Mais tarde, uma grande solidão se apresenta. Porém, em vez de se sentirem deprimidas por essa solidão, elas se sentem tocadas no fundo do coração por um sentimento de proximidade com outros seres, como se o universo inteiro de seres estivesse sentado bem ao seu lado naquela pequena cabana. Eu senti isso muitas vezes, assim, quando estava praticando, quando estava em retiros. O início do retiro, assim, era sempre bem difícil, assim, porque ainda fica aquele movimento das coisas que tu deixou de fazer, não cumpriu, de trabalho, questões pessoais, e fica aquilo pululando assim na mente, né? Sempre fica alguma coisa para trás. As questões de, poxa, será que eu estou fazendo certo? Tinha muita coisa que eu tinha que fazer, enfim. Será que esse retiro vai me trazer alguma coisa que eu possa, para mim ou para os outros? Primeiro os retiros são assim, depois esses pensamentos diminuem um pouco, mas sempre tem. Mas à medida que vai se fazendo o retiro, à medida que vai se praticando intensamente, cada vez mais intensamente, no final do retiro, e quando tu percebe que a tua mente mudou, e ela muda, inevitavelmente, se tu praticares, porque tem gente que vai para retiro porque acha que é colônia de férias, eu já vi, e aí então, ou para puxar o saco do lama, né? Eles vão para puxar saco, eu acho aquilo divertidíssimo, mas aí, se tu está praticando mesmo, tu percebe essa ação, assim, tu percebe que tu começa a te conectar cada vez mais com as pessoas e aquele retiro fez sentido. E aí tu começa a perceber que tu está realmente junto desse universo. Bom dia, Márcia. Algumas pessoas pensam que a prática de retiro é apenas outra maneira de se afastar do mundo. Por isso que eu estou falando isso, porque ela já vai comentar. E eu acredito que pode ser. Mas se considerarmos quanto tempo gastamos correndo de um lado para o outro, distraídos, pensando apenas em nós mesmos, talvez isso nos faça pensar, talvez ficar sozinho e refletir profundamente sobre a natureza das coisas seja algo realmente corajoso e nobre de se fazer. Eu, pessoalmente, encontro alívio no fato de que há pessoas neste mundo comprometidas com esse tipo de despertar. Então, o que ela está querendo dizer com isso? Quantas vezes do dia a gente divaga? Quantas vezes vocês já divagaram enquanto enquanto eu estou lendo aqui? Quantas vezes vocês já viajaram, voltaram, e disseram, ele está falando ainda? Pô, cara chato. E aí, quantas vezes já divagaram? É natural, é da mente humana devagar. Não se sintam culpados. Então a gente divaga 1000 vezes por dia, busca um monte de coisas para fazer, vai ali buscando coisinhas para se distrair. Pensem que isso tudo são distrações. Agora some essas distrações em minutos por dia. Quantas horas dá por dia? No mínimo umas 10 horas. Tá? No mínimo, 8 horas. 5 horas por dia. Vamos botar ali por baixo. Umas 5 horas, com certeza. De divagação, no mínimo. Tá? 5 horas. Multiplica isso aí por uma semana. Tá? Então tu já tem mais de 30 horas por semana. E vai indo. Eu botei bem por baixo. Agora pega essas horas e leva para um retiro, que não há divagação, praticamente, em que tu fica realmente atento a tudo. Tudo é processo de mindfulness, tudo é processo de atenção plena. Entenderam? É isso que acontece no retiro. É um negócio tenso. O ponto é que o engajamento acontece quando as barreiras artificiais entre o eu e o outro, meu retiro e o mundo exterior, dentro e fora, começam a desaparecer. O engajamento leva-nos para além dos extremos da complacência ou de tentar consertar as coisas, e demanda a coragem e a presença da mente do caminho do meio.
A maior bondade que temos para oferecer aos outros é não nos fecharmos dentro de nós mesmos. Nossa, gente, eu às vezes eu fico pasmo, assim, tem gente que tem tanto para oferecer, mas tanto para oferecer, de capacidade não material que eu estou falando de capacidade intelectual, assim, sabe? E aí eu vejo assim, nossa, eu tô sentindo um vazio, tô deprimido, tô deprimida. E aí tu olha assim, tu vê que a pessoa tem uma profissão ou tem uma forma de lidar com as coisas. Mas por que tu não passa adiante isso? Não monta uma turma para ensinar a fazer crochê, sei lá. Sabe, tô dando exemplo esdrúxulo, né? Um esdrúxulo assim, simples para entenderem. Não que crochê seja esdrúxulo, entenderam, né? Mas às vezes as pessoas têm vários conhecimentos sobre medicina, sobre ações sociais, sobre coisas manuais como macramê, crochê, ou fazer comida, tudo que tu souber. E aí a pessoa fica trancada em casa, eu não tenho nada para oferecer. Como assim? E aí sofrendo, tudo mais. Então, eu estou falando porque eu estou pensando numa pessoa que eu já dei toques milhões de vezes, que vive reclamando da vida. Eu digo, nossa, mas tu é um ser de sabedoria. Junta uma turma e passa o que tu aprendeu durante os teus 60 anos de vida. E a pessoa, pois é, mas não sei. Aí não dá, né? Bom, dia tá. Se prepararam aí? Estou aqui enrolando vocês para se prepararem para a postura. Não é? O que vocês têm a oferecer? Pensem sobre isso. Qualquer coisa. Pronto. Se engajem e sejam generosas, generosos. Observem a postura para esse dia de hoje, quinta-feira, para essa manhã. Façam uma pergunta: como eu estou agora? E vá fazendo um check-in, começando pelos pensamentos, memórias, lembranças, emoções, sentimentos. Como eu estou em relação a isso? O que surge na mente? Convite agora para observar a respiração, simplesmente o fluxo do ir e vir da respiração. Como está a respiração? Onde ela se apresenta, em que parte do corpo? E agora eu faço o convite para observar o corpo como um todo. Quais as sensações que você percebe nesta manhã de quinta-feira? Talvez tensão, talvez relaxamento, talvez dor, talvez coceira, talvez frio, calor. O que você percebe no corpo? E agora um convite para perceber esse corpo como um todo, ouvindo atentamente tudo à sua volta. Sentindo o tato. Os cheiros, o gosto na boca. A própria presença do corpo na superfície que ele ocupa, pode ser cadeira, cama.
nesse momento que se entende que está em total presença da mente e do corpo, fazendo esse check-in, eu lhes faço a seguinte pergunta ou provocação, que vocês podem dizer mentalmente para si mesmo, si mesmo. O que eu tenho a oferecer? Quais são minhas habilidades? Habilidades simples. O que eu poderia oferecer hoje ou a partir de hoje para alguém, para um grupo? Se eu não posso oferecer porque minha vida é muito ocupada, como eu posso propiciar que outros se beneficiem do que eu tenho? Criar condições para que outros possam propiciar benefícios aos outros. O que eu posso fazer? Como eu posso abrir caminhos para os outros? Há sempre uma forma de ser generosa ou generoso. Olhem para isso. E se engajar. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Hoje é quinta-feira, às 17 horas tem yoga aqui na Arquitetura da Mente com Amanda Yogni. E aí, então, eu vou praticar. Quem quiser vir praticar conosco, venha. Para quem mora aqui na região de La Choda, tá bem? E agora às 7h30 tem meditação com a Fabiola, tá? Então olha que turma, a Fabiola na meditação, às 7h30 para a comunidade online, isso é online, e presencial com a Amanda. Cara, a gente oferece de tudo para vocês, é um pacote completo. Bom dia, até amanhã.